Olá pessoal, É, eu nunca me apresentei aqui porque eu tenho feito vídeos e tenho compartilhado com um grupo de pessoas que tenho em grande estima, pessoas ainda que estão dentro de algumas igrejas, que são pessoas queridas, e eu compartilho não para mudar a mente de ninguém, nem para tentar persuadir ninguém a agir como eu tenho agido ou como eu quero que as pessoas ajam. Eu me converti à religião evangélica muito cedo, aos 11 anos. Eu já tinha me batizado na Igreja Batista e segui durante muito tempo na Igreja Batista, isso no Recife, até que eu saí da Igreja Batista por divergências e fui convidado a me desligar do rol de membros por divergências teológicas. É, eu sempre gostei muito de ler a Bíblia, tinha até um apelido carinhoso que os meus irmãos de igreja me deram, me chamavam de Marquinhos Aleluia, porque só me viam orando e lendo a Bíblia e, enfim, eles me achavam que eu não era muito normal para os padrões batistas da época. Pois bem, cresci nesse ambiente até sair da igreja batista, fiquei um bom tempo no movimento que na época estava ganhando força no Brasil, que era o movimento das comunidades, né, das comunidades evangélicas. Era um molde totalmente diferente, porque quando eu participava da Igreja Batista, isso há 47 anos atrás, aproximadamente, acredite, o sistema era muito diferente do que nós conhecemos hoje, muito diferente. Só se era permitido o uso do órgão ou do piano, no máximo nas igrejas, a maioria eram órgãos. Tinha a nossa regente de coral, Marilene Fialho, e depois a Miriam também, que nos deu muita orientação no cântico, nos cânticos, né? Eu me lembro que a primeira vez que foi para se tocar um violão na Igreja Batista foi uma verdadeira confusão. E foram semanas tentando convencer o pastor, na época, de que se permitisse tocar o violão. O terreno da Igreja Batista que fazia parte era extremamente grande. O violão podia ser tocado lá fora, mas na nave, dentro do templo, não podia, porque já era algo meio que profano. E eu vi tudo isso acontecendo, a entrada da guitarra, meu Deus, bateria foi um absurdo. Né? E a gente tentava mostrar no Salmo 150 que tudo que tem, todo instrumento se deveria louvar o Senhor, mas era muito difícil, a mentalidade era muito difícil. Pois bem, depois de sair, passado pelo movimento das comunidades evangélicas, eu saí de Recife e vim morar em Brasília, onde estou atualmente. Aqui fiz parte de uma grande igreja, eu prefiro não citar o nome, os que me conhecem mais próximos sabem. Depois fui pastor numa outra igreja e por motivos de divergências saí fora porque eu já conseguia enxergar a manipulação e os bastidores da igreja. Uma coisa é a igreja como você vai lá num domingo, senta no banco ou numa cadeira e canta e abraça e dá beijo no irmão, mas os bastidores eles são bem diferentes, acredito, eles são bem diferentes. E só para vocês terem ideia,
dessa igreja que eu saí, porque o pastor presidente chegou para mim um dia e disse: eu não quero aqui quem questione, eu quero aqui quem obedeça. No mesmo momento eu apertei a mão dele e saí fora, porque eu nunca consegui entender isso. E na época, ainda na igreja, eu dizia: se Deus me permite questioná-lo, por que, que um igual a mim não permite questioná-lo? Eu tenho que obedecê-lo cegamente. Então esse foi um dos motivos que já estava me incomodando, era o controle e o domínio sobre as pessoas, né? Muito embora eu fazia de tudo para não ter nenhum tipo de controle sobre a vida das pessoas, eu preferi me mostrar mais fazendo as coisas para que elas pudessem enxergar. Eu acho que esse é o melhor método de aprendizagem, é a repetição, é assim que os animais fazem na natureza, é assim que eles nos observam, é assim que é de uma forma simples e natural, é a observação. Então eu sempre, ninguém me ensinou isso, foi de mim mesmo. Eu achava que a melhor forma de transmitir algum tipo de ensinamento, de conhecimento, seja pelo próprio exercício daquilo que você acredita. Saindo dessa denominação, dessa igreja, fui para uma outra internacionalmente conhecida. Digo internacionalmente porque é uma igreja que tem vários lugares do mundo. E lá também, mais uma vez, tive problemas sérios com a presidência. E antes que vocês digam que talvez o problema esteja em mim, não só eu saí de lá, mas todos os outros 8 pastores saíram também de lá. Eu fui o último a ficar nessa instituição, porque, sabe, eu vou usar uma expressão difícil aqui, é como para muitos pastores, é como que, me perdoem a expressão, mas é como um cachorro que segura um osso e não querem largar dele. Eles acham que as instituições, as igrejas são propriedades suas, e ainda o uso do artifício de dizer: não, é zelo pelo Senhor, pelo rebanho do Senhor, porque um dia eu hei de prestar conta. É nada. É pelos benefícios que a própria instituição lhes proporciona, seja no âmbito mais, no círculo mais próximo, como num cenário mais abrangente. Então, eu já tinha começado a enxergar tudo que era tipo de manipulação, tinha muitas questões que não fechavam, né? E, como eu disse, sempre gostei muito de ler a Bíblia, né? Entendo que hoje o que nós lemos como Bíblia, aqui no Brasil acho que tem mais de 30 versões, se não li todas, já li muitas, mas você vai ver que existem muitas diferenças nas diversas versões que existem. E eu sempre, quando eu comecei a enxergar, porque uma coisa é fato, quando você lê a Bíblia uma vez, na Igreja Batista tinha um programa de incentivo, tinha até aquela cartelinha de quantos capítulos você tinha que ler por dia para concluir a leitura no ano. Tinha vezes que eu lia 2 vezes a Bíblia no ano, mas é porque eu gostava de ler. Tinha partes mais chatas de ler, né, como o Velho Testamento, e muita gente, entendo que muita gente detesta ler o Velho Testamento, mas entendo que o Velho Testamento é muito importante, porque o link com o Novo Testamento é fundamental. E a compreensão é fundamental para chegarmos no Novo Testamento. E eu já consegui enxergar muitas incoerências, muitas dificuldades de compreensão de textos. Num texto era de uma forma, no outro texto era de outra forma. E eu devo agradecer isso especialmente a Lutero, né, que ao brigar com a Igreja Católica, ele colocou a Bíblia na mão do povo e disse: agora leiam que o Espírito Santo vai fazer você entender. Não, entendo que o Espírito Santo é a sua própria impressão, a leitura da Bíblia passa pelo seu crivo, pela sua compreensão, pelo aquilo que você já viveu, por toda a sua bagagem intelectual, emocional, e aí você põe tudo isso na leitura do texto, das escrituras, que não é palavra de Deus em momento nenhum, diz que é só as escrituras.
sagradas